fechar a Liberta, abrindo caminho para conquistas maiores. Cara, esse trecho da chamada da Globo pro jogo entre Corinthians e Liverpool do Uruguai, jogo esse que o Corinthians venceu, não fez mais que sua obrigação. Cara, esse trecho é extremamente nojento, né? Esse trecho, cara, retrata muito bem. Quando a gente fala que a mídia aqui em São Paulo ela é corintiana, é só mostrar esse trecho para qualquer pessoa. Assim, os caras tiveram coragem de falar que o Corinthians está fechando a Libertadores em busca, né, de conquistas maiores. O que seria conquistas maiores, rapaziada? Sério, me responda. O que seria conquista maior? Ganhar a Sul-Americana? Então, assim, é absurdo. Conseguiram transformar um demérito do Corinthians, porque, assim, o Corinthians ele foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Cara, antes até da última rodada. O Corinthians sequer chegou na última rodada da Libertadores com alguma esperança de classificação. O Corinthians conseguiu ser eliminado antes. E aí venceu esse joguinho aí, não fez mais que obrigação, ganhou do Liverpool do Uruguai. Um time semi-profissional. Esse Liverpool do Uruguai, aqui no futebol brasileiro, eles não seriam Série D, eles não teriam divisão, cara. Eles não teriam divisão. Um time que, claramente, os caras não são profissionais. E aí o Corinthians vence, não fez mais que sua obrigação, pegaram ali, galinha morta pela frente. E agora, Corinthians ressurgiu. A mídia agora está tratando o Corinthians como se tivesse conseguido um feito. Como se tivesse conseguido a classificação para a Sul-Americana. Não existe classificação para a Sul-Americana quando você é eliminado da Libertadores ali na fase de grupos, rapaziada. A Sul-Americana é o que sobra. Você não está classificado. Você está eliminado, cara. Você está eliminado da Libertadores. Então a mídia transformou uma eliminação vexatória do Corinthians em uma classificação para a Sul-Americana. E estão tratando a Sul-Americana agora como uma conquista maior que a conquista da Libertadores. Cara, isso é nojento, isso daí é absurdo. Isso daí é um negócio, assim, que é inacreditável. Sinceramente. O Corinthians, ele fracassou, mas agora, pela Globo, né, pela mídia, a impressão que dá é que o Corinthians obteve sucesso. E eu lembro muito bem, viu? Antes de começar a Libertadores, logo depois ali do sorteio, muita gente comemorando, falando que esse grupo do Corinthians, aí o Corinthians passaria tranquilo. Muita gente falando que o Corinthians brigaria por título da Libertadores. Muita gente da mídia. Cara, muita gente, né, achando que o ataque Yuri Alberto e Roger Guedes iria render muito. Que o Renato Augusto, cara, comeria a bola. Enfim. Então essa galera agora mudou o discurso. A galera que falou que o Corinthians brigaria pelo título, agora tá comemorando vaga na Sul-Americana. Tá comemorando classificação na Sul-Americana. Olha! Meu Deus do céu, hein, rapaziada? É incrível como a mídia força pro Corinthians. E em relação ao Flamengo, a mesma coisa. Aqui, em São Paulo, a mídia, nitidamente corintiana. E no Rio de Janeiro, cara, a mídia é flamenguista. Assim, o Flamengo, ele é um time que tá oscilando demais. Há uma semana atrás, levou 4 do Bragantino. É um time que ainda não tá tendo um equilíbrio. Aí eles conseguem uma vitória ali, que também não fez mais que obrigação, cara. Ganharam ali do coitado do Alcas, né? Outro time que aqui no Brasil não pega nenhuma divisão. Aqui no Brasil, o Alcas, cara, não joga nem na Série D. Aí o Flamengo consegue fazer 4, beleza, ganhou. E estão transformando isso num grande feito, né? Mengão malvadão voltou, que não sei o quê. Estão transformando isso, cara, numa conquista. Velho, o Flamengo tá no pote 2 da Libertadores. O Flamengo não teve competência para se classificar em primeiro num grupo onde o líder foi o Racing. Só o Gabigol, só o salário dele paga a folha inteira do Racing, cara. O Flamengo ele conseguiu ficar em segundo lugar para um time muito inferior financeiramente, muito inferior no que diz respeito a elenco. Não é à toa que o Racing tá perdendo o seu melhor jogador pro Corinthians.
O Racing tá perdendo, cara, o melhor jogador da Argentina aí na última temporada. O cara tá jogando muita bola, o melhor meia do futebol argentino. Pro Corinthians, um time quebrado. O Racing tá caindo na lábia do Corinthians, cara. Pra vocês verem o desespero desses caras financeiramente falando. E o Flamengo, ele fica em segundo. Ele fracassa, o Flamengo fracassou na fase de grupos. E a mídia tá tratando isso como uma retomada do Flamengo. E deixando de lado, né, esse fracasso do Flamengo na fase de grupos. Então, assim, não tenha dúvida, né, que em relação ao pote 2, tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro também fracassou, cara. Também fracassou. Um time montado aí, pensando na conquista da Libertadores, um time montado para ficar na frente do Atlético Paranaense na fase de grupos. Não conseguiu ficar na frente, está no pote 2, e tanto o Atlético quanto o Flamengo, as duas equipes, cara, vão secar demais o Palmeiras, porque o pesadelo deles é ver o Palmeiras no pote 1, porque eles sabem que eles são extremamente fregueses do Palmeiras. O Atlético Mineiro conseguiu ser eliminado 2 anos seguidos aí, em Libertadores pro Palmeiras. O Flamengo, a maior derrota, a derrota que mais doeu na história do Flamengo foi contra o Palmeiras, e foi a final da Libertadores. Então, assim, os caras sabem que pegando o Palmeiras agora nas oitavas de finais, cara, a situação complica demais para eles. Por mais que o Palmeiras aí esteja num momento ali de 2 derrotas seguidas, que na boca da mídia o Palmeiras já tá em crise, e tá longe de ser uma crise, rapaziada, mas na boca da mídia o Palmeiras está em crise. Aí o Corinthians, que tá perdendo para todo mundo, o Corinthians que ganha aí de uns pobres coitados, um time amador, igual o Liverpool do Uruguai, o Corinthians ressurgiu. O Flamengo tava tomando de 4 aí até semana passada, ganha de 4 aí de uns coitados também, semiprofissionais, que é o Alcas. Agora também o Flamengo, ninguém fala de crise. Mas o Palmeiras, que tem a melhor campanha da Libertadores, só depende do Palmeiras. Um time que é só ganhar essa partida aí contra o Bolívar hoje, que o Palmeiras vai ter a melhor campanha aí da primeira fase, e esse time tá em crise. E esse time tem muita gente na mídia aí falando que já tá entrando numa possível crise, a primeira crise do Palmeiras sendo comandado pelo Abel Ferreira. Cara, não vê quem não quer. Olha a forma que o Corinthians é tratado, olha a forma que o Flamengo é tratado e olha a forma que o Palmeiras é tratado, rapaziada. Totalmente diferente, cara. Então, assim, o Palmeiras vencendo o seu jogo, o Palmeiras confirmando aí essa primeira colocação geral na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, vai ser o pesadelo tanto de Flamengo quanto de Atlético Mineiro, cara. 2 grandes fregueses do Palmeiras, e eles sabem que se tiverem que enfrentar o Palmeiras precocemente agora numas oitavas de finais, a tendência é que a Libertadores se encurte para eles. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.